Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo da aula anterior. Nós vamos continuar falando sobre os gêneros textuais. Só que hoje nós vamos estar falando sobre os gêneros dissertativo e argumentativo. Esse gênero é aquele que faz a defesa de um ponto de vista, de uma ideia ou que se questiona algum fato. Nesse tipo de texto, o narrador ou produtor ele tem a liberdade de opinar e de expressar a sua opinião ou parecer que ele tem sobre alguma pessoa, algum acontecimento, alguma coisa. Então, assim, ele tenta persuadir o leitor ou ouvinte, fundamenta o que diz com argumentos de acordo com o seu assunto ou temas, e também com a situação ou o contexto em que se encontra o interlocutor. Então, esse gênero ele é caracterizado pela progressão da conversão lógica de ideias, né? E também requer uma linguagem mais sóbria, ou seja, uma linguagem mais objetiva, ou seja, uma linguagem denotativa, algumas características, e identificar um texto dissertativo, argumentativo, são, por exemplo, o uso de palavras que nomeiam as ideias, são, por exemplo, o uso de palavras que nomeiam ideias, são conceitos como trabalho, deve ter direito, capacidade, entre outros, né? Eles se remetem ao conceito, são genéricos, ou seja, são abstratos, então possuem por isso uma grande ocorrência de substantivos abstratos. Ele também é caracterizado pela ausência da temporalidade. Nós vimos anteriormente que o texto narrativo são caracterizadas pela temporalidade, né? Mas isso só que o gênero dissertativo ele é ao contrário, ele não demonstra o gênero dissertativo, ele é ao contrário, ele não demonstra assim um tempo ou uma progressão de acontecimentos. Então, por isso, eles se utilizam muitos os verbos no presente, no indicativo, que possuem um valor atemporal. Outras características é o encadeamento de ideias nos textos narrativos, onde vemos o encadeamento dos iniciadores. Eles recorriam de uma sequência cronológica de acontecimentos, não é mesmo. Mas nos textos dissertativos, ele se recorre de relações lógicas que são existentes entre os segmentos que o compõem, ou seja, os enunciadores se relacionam-se por ideias de causa, de consequência, ou de posição ou de conclusão. Então, assim, por isso, o uso adequado do conectivos, ele desenvolve um papel muito importante na amarração de ideias de um texto dissertativo. Outras coisas é importante destacar também é que as conjunções, porque mais elas relacionam segmentos do texto, estabelecendo entre eles uma respectiva ideia de causas e consequência, né? E de adversidade. Preciso tomar muito cuidado quando for utilizado um desses conectivos durante uma produção dissertativa. Mas temos também a presença de operadores argumentativos. O que são os operadores argumentativos? Eles são palavras e expressões que estão presentes nas estruturas gramaticais de um texto e que têm a função de introduzir diversos tipos de argumentos. Então, na construção desse tipo de texto, as conjunções elas estabelecem um nexo lógico entre enunciadores e entre os enunciados. Então, elas funcionam também como operadora argumentativa. Ela pode levar o interlocutor a uma determinada conclusão ou não. É esse o objetivo delas. Vamos descobrir agora quais são os elementos que compõem uma dissertação. Bom, nós temos aqui 3 fases do texto dissertativo. As 3 fases fundamentais, quais são? Primeira, a introdução, que é o início do texto, é a porta da entrada, a qual pode ser feita de diversas maneiras. Pode ser feita por uma situação,
algum conselho por uma afirmativa, por um elogio. Isso tudo vai depender do assunto que se vai desenvolver, no assunto que vai ser trabalhado. Em segundo lugar, nós temos o desenvolvimento, onde nós vamos argumentar sobre a ideia que nós já dispomos ela anteriormente, sobre a ideia que foi discorrida anteriormente. Então, a sua alimentação, a sua argumentação, ela precisa ser de uma forma organizada e também precisa ser bem progressiva. Em terceiro lugar, a última etapa, nós temos temos a conclusão. Na conclusão, nós fazemos o que a maior variação final do assunto. Na conclusão, nós vamos terminar a nossa argumentação. Nós vamos fechar a nossa argumentação. Quando nós desenvolvemos uma dissertação utilizando argumentos de citação, nós estamos fazendo com que o nosso texto, a nossa dissertação, ela ganhe uma certa credibilidade. Ou seja, nós estamos mostrando que o nosso texto, ele é de confiança. Ele possui informações reais e exatas. Quando nós temos um argumento por raciocínio lógico, esses argumentos, eles devem estar sempre corados, por uma relação de causas e consequências. Então, ele trata de se tentar persuadir, de trabalhar a relação entre as ideias. Então, por meio disso, é necessário utilizar os mecanismos de coesão textual, que são representados por o quê? Por elementos de ligação, por expedientes conectativos durante fatores e operadores argumentativos. Para produzir uma dissertação é necessário que nós tenhamos conhecimento sobre o assunto. Por quê? Porque dissertar envolve muito a questão da exposição de ideias em torno de uma situação. Qualquer despertar é isso, é falar, é expor ao ponto de vista, onde se pode esclarecer a verdade ou suposições, e ao mesmo tempo também pode ser tomar posições para defender princípios princípios que anteriormente as características de uma torcer passam a elas, são objetivos. De um assunto deve ser fazer a exposição das ideias de forma objetiva, em que a clareza e coerência das mesmas e tudo isso, para que tudo isso aconteça, é necessário que muita leitura também envolve a seleção e reflexão, além de também um plano de desenvolvimento. É muito importante que vocês, alunos do ensino médio, aprendam a produzir uma dissertação, porque a dissertação ela é a mais pedida em relação solicitada na maioria dos vestibulares e em qualquer prova que vocês forem fazer. Então, desse tipo de redação, então, ela deve ser praticada desde muito cedo. E como produzir uma redação? Uma redação ela é objetiva quando há uma exposição do tratamento do assunto feito de uma maneira que é feito segundo uma linha lógica, ou seja, raciocínio lógico. Qual é a finalidade de uma redação? Qual é a finalidade de uma redação objetiva? É a de instruir e de convencer quem? Convencer o leitor mesmo, que as ideias e as opiniões, elas são respostas assim de modo pessoal. Elas possuem essa intencionalidade de convencer o leitor. Também os verbos, eles costumam ser utilizados em terceira pessoa, ou também pode ser em primeira pessoa, no plural. Então, essa colocação, o plano das ideias, ele pode ser feito de uma maneira não pessoal, não particular. Já na construção de uma redação dissertativa, subjetiva, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque ela se aproxima muito com a narrativa. Então, dependendo da maneira em que nós utilizarmos as palavras,
podemos deixar de construir uma dissertação e produzir-se, misturar com a narração. Então, a subjetividade dela é um pouco evitada quando se constrói uma dissertação. Então, quando se faz uma redação que possui um caráter subjetivo, é necessário que o produtor procure transmitir uma certa simpatia para o leitor sobre o assunto exposto. Então, é preciso que se exponha um pouco do constitucionalismo, ou seja, essa redação, uma redação subjetiva, ela vai ficar marcada por um sentimentalismo, e os verbos eles podem aparecer na primeira pessoa singular. Então, nesse tipo de redação, assim impera o verbo na primeira pessoa do singular. Então, agora eu quero que vocês se juntem em duplas para iniciar umas dissertações sobre o tema racismo e discriminação social. Quero que vocês demonstrem todo o conhecimento que vocês tiveram nesta aula e peço também que a redação dissertativa esteja de acordo com as normas da língua portuguesa. Vocês vão fazendo no rascunho, como vocês vão fazer em duas pessoas, depois darão conta de... vão dar conta de fazer, né, nesta aula. Vão fazer no rascunho quando vocês finalizarem e vocês passem a redação. Aí eu quero uma redação bem caprichada. Quando vocês vão traduzindo o texto da redação de vocês, eu vou estar passando nas carteiras, pegando o contato de número de celular. Por quê? Porque eu vou criar um grupo de WhatsApp. Quando vocês concluíram nos textos e me entregarem, eu vou estar tirando foto de cada um dos textos e vou postar no grupo. O que vocês terão que fazer, cada dupla? As que vocês montarem, né, para produzir os textos. Vão ter que escolher os textos de outros colegas para fazer a correção. Vocês vão corrigirem e vão poder estar mandando no grupo, no mesmo grupo. Depois eu vou analisar o desenvolvimento de vocês e vou avaliá-los, ok? Eu vou avaliar vocês não só com esse resultado, mas também vou estar falando pelos textos dos colegas, como também vou avaliar os textos que vocês produzirem. Então faça com bastante capricho e com bastante dedicação, ok? Boas atividades a vocês.